Ao Diogo, porque o Diogo tem aqui um caso importante, tem entrevista ao vivo com a capitã do Corpo de Bombeiros. O assunto são os afogamentos, né, Diogo? Pois é, Tony, nós falávamos agora há pouco, até nessa questão da nossa primeira entrada ao vivo em relação ao movimento aqui no litoral do Paraná. E claro, tem muito trabalho para o Corpo de Bombeiros durante esta temporada de verão. São mais de 90 postos de guarda-vidas ao longo de todo o litoral do Paraná, mas ainda estamos registrando afogamentos em relação a essa temporada de verão. E nós vamos conversar então com a capitã Tayane, ela que é responsável pela comunicação do Corpo de Bombeiros aqui na temporada de verão, até porque hoje pela manhã nós já tivemos buscas por 2 vítimas de afogamentos e um corpo acabou aparecendo aqui próximo a Caiobá. Capitã Tayane, uma boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ocorrência que logo já cedo pela manhã nós tivemos então este corpo encontrado boiando aqui na área da praia, aqui no litoral do Paraná, aqui em Matinhos. Boa tarde, Diogo. Então, na manhã de hoje, por volta das umas 6 horas, nós recebemos no Corpo de Bombeiros a informação de que teria um corpo aqui na orla de Caiobá. Então, a gente deslocou uma equipe até aqui, fez a retirada do corpo e entregou para o IML. A gente identificou que era um homem, um rapaz, e foi encaminhado para a devida identificação e apuração da causa da morte. Bom, capitã, entre o encontrar esse corpo hoje e ontem também, buscas estavam sendo realizadas aqui por 2 vítimas. Confirma essa informação e há essas buscas por uma outra segunda vítima que também teria se afogado aqui na praia? Isso, infelizmente no dia de ontem a gente teve 2 situações graves de afogamento, uma aqui na Praia Brava e outra próxima ali de Praia de Leste. Então nós iniciamos a busca aqui na Praia Brava ontem de manhã mesmo, quando entrou o chamado para o Corpo de Bombeiros por volta de umas 7 da manhã. E à tarde, no final da tarde, a gente teve mais uma vítima próximo da Praia de Leste. E a gente tem feito buscas nessa região a fim de encontrar essa segunda vítima. Bom, e a gente já observa também que conforme passou o Natal, tem essa semana entre o Ano Novo, o movimento aqui na praia já aumentou, principalmente agora, segunda-feira, terça-feira, já tem muita gente na praia. E teve um salto também no balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de números de atendimentos, ocorrências em meio líquido, para 37. Claro que esses dados serão atualizados a partir de hoje às 8 horas da noite, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que foi feito e essas buscas, pessoas que acabaram entrando no mar e tiveram problemas então no meio líquido. Isso, então na última semana apenas nós tivemos 54 salvamentos aqui, que é o guarda-vida entrar no mar para tirar essa vítima. Isso aumenta muito com o aumento do fluxo de pessoas aqui no litoral, mesmo a gente trabalhando muito na prevenção. Então, só para você ter uma ideia, a gente fez mais de 8.000 ações preventivas na última semana. Ainda assim, a gente teve alguns salvamentos na região. Então, a gente busca trabalhar em cima da prevenção, busca orientar o banhista, mas ainda assim acaba tendo que intervir em alguns momentos. Agora, capitã, observando, é claro que a gente está no começo dessa temporada de verão, as orientações elas continuam as mesmas desde outras temporadas de verão, principalmente com aquela associação, consumo de bebida alcoólica e o mar. Essas orientações também são repassadas para os banhistas diariamente aqui na orla, tanto de Matinhos, Pontal do Paraná, durante todo o litoral, lá em Guaratuba também. Essa prevenção, essa orientação também é realizada. Sim, então a nossa precaução, a nossa dica número 1, na verdade, é sempre o banhista entrar numa área protegida pelo guarda-vida. Então, observar as bandeiras e ver que aquela área é uma área segura. Outro detalhe é entrar durante o horário de funcionamento. Então, a gente observa que às vezes a gente tem os afogamentos ou depois do horário de funcionamento do posto de guarda-vida ou antes. Então, a gente trabalha diariamente das 8 às 19 horas e são nesses horários que o banhista deve entrar no mar. Uma terceira dica que a gente diria é que ter muita cautela na hora de entrar no mar, ser muito cauteloso com a sua capacidade física, Não superestimar a sua capacidade física ao nadar. O mar, ele apresenta condições completamente diferentes do que uma piscina. A gente tem correntes, tem buracos que acabam pegando esse banhista de surpresa e ele pode se tornar uma vítima de afogamento, sim. Pois é, Tony, nós estamos conversando então com a capitã Tayane, ela que é responsável pela comunicação do Corpo de Bombeiros aqui na temporada de verão, Então, nós temos então esse corpo que foi encontrado pela manhã, por volta das 6 horas e 10 minutos. Há uma segunda vítima que ainda está desaparecida e nós lembramos, também daquele rapaz de 16 anos que morreu na Baía de Paranaguá, Ele estava em uma embarcação que acabou naufragando e ele também entrou em óbito. E essa morte, Tayane, a gente estava conversando agora, também entra na estatística do Corpo de Bombeiros da temporada de verão, então nós já temos 2 óbitos nesse início de temporada de verão. Isso, então por mais que a gente não era uma área protegida por guarda-vida, a outra vítima também seria, assim que identificado, se constatado que se trata da mesma vítima, também teria entrado num horário que não era um horário de proteção por guarda-vida. Ainda assim, a gente contabiliza como um óbito da Operação Verão como um todo.
Pois é, Tony. Então são notícias, né, que a gente não gosta de trazer aqui em relação a essas mortes, né? Pessoas que vêm para o litoral para se divertir e acabam, né, se afogando e entrando então para essa estatística ruim, né, que é a morte aqui por afogamento no litoral do Paraná. A capitã Tayane está aqui com a gente também. Passo para você aí no estúdio. Caso tenha alguma pergunta, ela está à disposição aqui também, né, na nossa transmissão aqui direto da Praia de Caiobá. Informação, Diogo, para a capitã poder comentar também, porque todo tipo de informação é importante. Ontem nós entramos ao vivo. Quem era o repórter ontem que estava na praia? A Fernanda. Nós entramos ontem ao vivo e o Paulo Melo estava lá, inclusive, que está aqui comigo hoje, e eu pedi em determinado momento para focar uma situação que me chama muito a atenção, a falta de responsabilidade, e é por isso que os casos acontecem. Ontem tinha mais gente, né, Paulo, na área da Bandeira Preta do que do outro lado, mais para o lado do Morro do Boi. Tinha famílias, crianças. Então, o Corpo de Bombeiros faz a parte dele, divulga o horário que estão cuidando, pede para as pessoas não irem em locais onde não está sendo monitorado. Se não tem Corpo de Bombeiro, se não tem salva-vida, não é local de banho. Mas tudo isso me parece que é uma dificuldade muito grande e as coisas acontecem mais pela imprudência, né, Diogo? Eu queria que a capitã chamasse a atenção, porque esse é o nosso papel aqui, pelo menos gritar, chamar a atenção das pessoas para que não aconteça o que aconteceu com esse menino que vem aqui para participar da temporada de verão e volta num camburão do Instituto Médico Legal para Curitiba. É lamentável isso, é muito triste isso. Perfeito, Tony. Até passar essa informação aqui também para a capitã. Ontem, na transmissão ao vivo aqui na praia, nós observamos muitas famílias se divertindo, né? Vamos colocar assim, em uma área que tinha uma bandeira preta, sinalizando que ali era uma área que não é protegida por guarda-vidas. Mais uma vez, reforçar a questão das bandeiras e, principalmente, né, mais uma orientação para essas famílias. A bandeira preta, ela não está ali à toa, né, capitã? Sim, a bandeira preta significa que aquela área não é uma área protegida por guarda-vida, então jamais deve ser uma área de banho. A gente sempre tem que ficar entre as bandeiras, a vermelha sobre a amarela, que é a que delimita a área realmente de proteção. E chegando no posto de guarda-vida, a gente incentiva para que a população converse com o guarda-vida, pergunte qual que é a condição do mar hoje, o quanto está seguro eu entrar hoje, né? E o guarda-vida ele vai orientar, olha, pode entrar nessa área que tem essa placa de perigo, por exemplo, é um risco, então não pode entrar, mas na outra área pode entrar com cautela. Então a gente solicita para que haja esse envolvimento da comunidade com a própria segurança. Bom, e a gente fala muito também de praia nessa questão, mas vamos lembrar que os rios aqui da nossa região também estão protegidos por guarda-vidas. Eu estive há pouco tempo na Estrada da Graciosa, Rio de Aquara, vimos ali, percebemos várias equipes também atuando naquela região, principalmente nas regiões de rios, né, capitão? Até porque o rio ele muda a cada minuto, a cada segundo, uma chuva na serra, muda totalmente o curso do rio e acaba prejudicando principalmente quem está se banhando ali. Isso, então a recomendação é a mesma. E é perfeito o que você falou, Diogo, porque a gente só deve entrar num rio se ele tiver proteção por guarda-vida. Esse é o primeiro ponto. E no rio a gente tem os cuidados, como o fenômeno da cabeça d'água que você acabou de comentar. Se começa a chover, essas chuvas repentinas de verão, o volume do rio enche muito rapidamente e o banhista que está ali se divertindo pode ser pego de surpresa e pode virar, assim, uma vítima de afogamento, sim. Então, se for para um rio, procure sempre um local que seja protegido por guarda-vida. Observe, jamais entre num rio com corredeira, por exemplo. Isso é inviável, é inseguro. E observou que o rio está trazendo algumas características diferentes, por exemplo, como folhas secas, galhos secos, aumentou a correnteza desse rio, mudou a coloração do rio, sai imediatamente do local, que é um indício de cabeça d'água. Procure um local alto e bem distante do rio. Capitã, só para a gente fechar, até para liberar também para o seu trabalho, o site do Corpo de Bombeiro, aplicativos, todos eles têm informações de onde há pontos ou não de guarda-vidas e também informações importantes aqui do litoral. Isso, só entrar no nosso site, tem a informação de todos os nossos postos de guarda-vida, mas também dá para perguntar para o pessoal que está junto à praia, se localizar melhor. Ali, normalmente, o pessoal já se concentra em regiões que são protegidas e permanecer próximo da área protegida, sim.
Então, Tony, essas são as orientações, né? Claro que agora só pega a informação quem quer, né? Até porque a gente passa essas informações diariamente e aí vai, né, da consciência de cada cidadão, de cada banhista em relação à sua diversão aqui na praia. E aquela máxima, né, que o Corpo de Bombeiros sempre fala, né, capitã? Água no umbigo, sinal de perigo. Então, muito cuidado aqui no litoral do Paraná para que, eu sempre falo isso, que tragam, venha com a família, volte com as lembranças e nunca volte, né, com um parente, como você falou também, Tony, dentro de um carro DML, né, levando então imagens tristes aqui do nosso litoral, que as pessoas saiam daqui só com imagens boas. Exatamente. Agradeço a jovem capitã, mas muito experiente, com muita bagagem, com muita informação, e tudo que ela falou, a gente tem que assimilar, tem que entender de uma vez por todas a importância. Agradeço a ela e obrigado, Diogo. Quem é o cinegrafista dele? O Ninja. Um abraço para vocês, bom trabalho aí, tá bom?